Capítulo 16. As promessas da Escritura. Eduque-os lembrando-se continuamente das promessas da Escritura. Eu também citarei isto brevemente, a fim de protegê-lo contra o desânimo. Você tem uma clara promessa do seu lado. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Pense no que é ter uma promessa como esta. Promessas foram as únicas lâmpadas de esperança que animaram os corações dos patriarcas antes da Bíblia ser escrita. Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, todos se nutriram de algumas promessas e prosperaram em suas almas. Promessas são os medicamentos que em todas as épocas têm apoiado e fortalecido o crente. Aquele que tem um texto puro ao seu lado nunca deve ficar abatido. Pais e mães, quando seus corações estiverem fracos e prontos a parar, olhem para as palavras deste texto e terão conforto. Pensem em quem é que promete. Não é a palavra de um homem que pode mentir ou arrepender-se. É a palavra do Rei dos Reis, que nunca muda. Porventura, ele diz alguma coisa e não a faz? Ou falaria e não cumpriria? Nada é muito difícil para ele executar. As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Leitor, se não obtemos o benefício da promessa que estamos discorrendo, a culpa não é dele, mas de nós mesmos. Pense também no que a promessa contém antes de se recusar a aceitar o conforto vindo dela. Ela fala de um tempo determinado, quando uma boa educação deve, sobretudo, dar frutos, quando a criança envelhecer. Certamente há conforto nisto. Mesmo que você não possa ver com seus próprios olhos o resultado da cuidadosa educação, mesmo que você não saiba quais benditos frutos podem surgir a partir dela, muito tempo depois que você esteja morto e enterrado. Não é a maneira de Deus dar tudo de uma só vez. Depois é o tempo em que ele frequentemente escolhe trabalhar, tanto nas coisas da natureza quanto nas coisas da graça. Depois é a época quando a aflição produz o fruto pacífico de justiça. Hebreus 12:11. Depois foi o momento em que o filho que se recusou a trabalhar na vinha do pai se arrependeu e foi. Mateus 21:29. E depois é o tempo para o qual os pais devem olhar ansiosos se não virem o bom resultado imediatamente. Você deve semear em esperança e cultivar em esperança. Lança o teu pão sobre as águas, diz o Espírito, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Muitas crianças, não têm dúvidas, se levantarão no dia do juízo e louvarão os seus pais por uma boa educação, que nunca deram sinais de terem aproveitado durante a vida deles. Siga em frente, então, em fé, e tenha certeza que o seu trabalho não será de todo desperdiçado. 3 vezes Elia estendeu-se sobre o filho da viúva antes que ele revivesse. Tome o exemplo dele e persevere.